Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero! Voltamos, graça e paz. E o nosso tema de hoje é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o nosso texto, pastor? Olá, graça e paz. O texto está em Apocalipse, capítulo 2, os versos de 8 a 11. Vamos acompanhando. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém. Temos então uma carta aí escrita pelo apóstolo João, revelada pelo próprio Jesus Cristo, né, pastor? Nessa época, João estava prisioneiro numa ilha chamada Patmos. Na época, o imperador Domiciano, a fim de silenciar o evangelho, pega o último dos apóstolos e manda prendê-lo. Nessa época, João já era, então, um ancião. João, na ilha de Patmos, recebe essa linda revelação do Cristo glorificado. Algumas pessoas têm medo de Apocalipse, pastor. Mas Apocalipse não tem nada o que temer. É uma revelação do Cristo glorificado. É muito lindo e muito forte. Nós aprendemos a entender o Apocalipse. E aí, então, ele escreve, a essa igreja. O Senhor Jesus Cristo fala para ele: João, escreve o que eu estou dizendo às igrejas. Ele escreve as 7 igrejas, que significa, então, o número 7 em Apocalipse, totalidade. Ele escreve a totalidade das igrejas. E estas cartas hoje são mais atuais do que os noticiários de amanhã. Como disse um pensador aí, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Amém. E eu digo a mesma coisa também. E então, dentro dessas 7 identidades, pastor, de igreja, você acha a sua identidade, eu acho a minha, o senhor acha a sua, Nós sabemos que ele escreveu numa totalidade. Em alguma delas você vai se encontrar o que você vive, a sua fé, suas fraquezas, sua alegria, sua tristeza, a sua fidelidade, ou mesmo o seu retroceder. Vai estar o que você abandonou, o que deve buscar, voltar a buscar. Então está tudo dentro dessas 7 revelações. E aí nós vimos então que ele escreve aqui nesse momento a Esmirna, uma cidade milenar na época de Jesus. Jesus escreve dentro de um contexto que vive Esmirna, pastor, porque ela, 600 anos antes de Cristo, foi destruída totalmente, deixada no nada, no pó, e depois foi totalmente reconstruída. Alexandre o Grande investiu tudo em Esmirna e ela passou a ser a pérola da Ásia Menor, uma cidade muito linda, grande, Depois de Éfeso ela era a maior, muito linda. E aí colocaram assim um apelido nela, Esmirna, aquela que foi morta e reviveu. Então Jesus, quando vai escrever, pastor, a Esmirna, ele usa esse tema, O que ele diz aí, pastor? Que esteve morto e tornou a viver. Ele está dizendo, assim diz aquele que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, ele está dizendo aqui, está verdadeiramente. O primeiro e o último, ele fala. Sou o primeiro e o último, aquele que foi morto e passou a viver. Quando ele fala primeiro e o último, também ela era um centro pedagógico, Esmirnas, esportivo,
pastor das filosofias, né? Então, quando ele diz primeiro e último, se refere à primeira letra do grego e à última, né? Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, né? Ou seja, abro o conhecimento e fecho o conhecimento, né? Morri e voltei a viver, então ele diz verdadeiramente, isso ocorreu comigo. E ele escreve então para a igreja, e eu quero trazer aqui nessa palavra oportuna ao seu coração, especialmente, né, uma das partes quando ele fala: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Então Jesus está dizendo, pastor, que conhece a igreja. Conhece você, conhece a mim, sabe o que você está vivendo nesse tempo, o que nós estamos atravessando nesse tempo. Aqui em particular, ele diz à igreja: não se preocupe em ser rica, possuir muitos bens nessa terra, ser reconhecida ou ter influência nesse mundo. Preocupe-se que você é rica para comigo. Então era uma igreja pobre, pastor, nessa terra, mas rica para com Deus. Talvez sem crédito nenhum nesse mundo, sem direito nenhum nesse mundo, mas uma igreja conhecida no céu. Portanto, Esmirna, pastor, diferente das outras, ela não tem repreensão, né? Amém. Pastor, o Senhor Jesus não dá a ela nenhuma repreensão. Então, é uma questão muito forte, muito linda. E ele diz: mas tu és rico, né? E isso é muito importante. Depois ele vai alertar a Esmirna dizendo que havia uma sinagoga de Satanás, de pessoas que se denominavam, se diziam ser judeus, mas não era. Então, aqui nós pegamos uma fala do apóstolo Paulo, quando ele diz que ser judeu não é nascer judeu, mas é ser de coração uma pessoa de aliança com o Senhor. Então, ele diz que essas pessoas se denominavam, mas não eram. E sempre a sinagoga de Satanás vai existir, ela acompanha a igreja. A sinagoga ela é constituída de uma reunião, não é um templo, uma construção, mas ela é uma reunião, e são pessoas que se reúnem e lutam contra a igreja, denunciam a igreja, entregavam para o império, né? Então o Senhor está dizendo: eu estou vendo isso também. Estou vendo que no meio de vocês tem aqueles que lutam contra a igreja, contra os princípios, contra tudo que se chama pelo meu nome. Então, o Senhor Jesus está dizendo mesmo: eu conheço todos os detalhes do que você está vivendo, está passando aqui, né? Eu acho isso interessante, pastora, porque às vezes a gente está passando por um momento de tribulação, de dificuldade. Estamos enfrentando aí essa sinagoga de Satanás, às vezes dentro da igreja, e a gente pensa que Jesus não está conosco. Sim. Mas ele mesmo anda no meio da igreja, né? Como nós já vimos, né? Então ele está conosco, ele conhece a nossa tribulação, conhece o que estamos passando, e a gente não pode se esquecer disso, né, pastor? Uma palavra forte deixar você quando ele diz: não temas o que tens de sofrer. Então existem algumas questões que eu e você vamos ter que sofrer, vamos ter que passar, pastor, neste mundo, para sermos melhores, para sermos provados. Porque quando ele diz essa palavra, ele diz que, olha, o diabo está no meio desse sistema. O diabo está sugestionando muita coisa. Ele está para lançar alguns de vocês em prisão. E ele diz que há um limite. 10 dias ele deu a Satanás para prová-los, né? E ele disse: algumas coisas vocês têm de sofrer. Então, amado e amada, não se engane com as vãs filosofias dizendo que a igreja não vai sofrer nesse mundo, ou quem é de Cristo não vai passar por nenhum sofrimento, porque isso é antibíblico. Olhe para a vida de Jesus Cristo, olhe para o maior dos missionários, o apóstolo Paulo, que encerrou a sua trajetória doente, prisioneiro e por fim decapitado, mas vitorioso, um homem que tombou decapitado, mas a sua vida espiritual foi de vitória, um homem conhecido no céu, para a glória de Deus. Algumas coisas você vai sofrer, mas entenda que Jesus Cristo está contigo, está comigo, Ele está conosco, conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, e esse sofrimento, as tribulações, o que nós estamos passando está determinado, tem limite. Né? Nós até falamos, pastor, que o diabo está nesse meio, mas o Senhor Jesus está de olho nele. Né? Ele tem um prazo e ele tem um limite. E o Senhor continua cuidando de nós. O tempo dele está esgotando, né, pastor? Está esgotando. E a gente fica, às vezes, tudo que nós estamos passando hoje é uma batalha, sofrimento, né? Tantas pessoas sendo afetadas. E não é diferente para quem é cristão, que conhece o Senhor. Nós também podemos sofrer, né? Então, Jesus deixou bem claro para nós. Nós vamos passar por aflições, né? Mas precisamos caminhar, ter bom ânimo,
com o Senhor, né, pastor? Porque ele venceu nós vencemos. Tanto é que depois ele vai falar, né? Ser fiel até a morte, né? E dar-te-ei a coroa da vida. Então, independente do sofrimento que estão vivendo, depende da ação do diabo sobre nossas vidas, né? Ele tem prazo, o tempo dele está se esgotando, e se a gente continuar fiel até a morte, nós teremos então a coroa da vida. Exatamente. Então ele está falando de toda condição de morte. Se está longe, se está perto, se nós vamos enfrentar isso agora, se vai passar isso no seio da nossa família, ele está dizendo: permaneça fiel, seja fiel, eu te darei a coroa da vida. Então, no nome do Senhor Jesus, independente do que você passar, e aqui eu quero fechar com a ilustração de Policarpo, pastor, que foi o pastor de Esmirna, e ele foi levado diante do imperador para negar, para blasfemar contra Jesus Cristo, e ele então disse: eu não posso negar. Diante do imperador, ele disse: eu não posso, porque ele me salvou e ele tem me feito muito bem. E ele falou: nega e você vai ser lançado às feras. Não nego. Então você vai ser colocado nos animais e sendo ali fustigado, os animais vão puxar, vai partir o seu corpo ao meio. Não, então você vai ser queimado. Ele falou: vocês podem queimar. Eu vou queimar por breve tempo, mas todos vocês que se apegam ao mal queimarão pela eternidade. Eu, por breve tempo, queimarei, e vocês terão uma vida boa por breve tempo e queimarão pela eternidade. Então ele foi realmente incendiado, pastor. E diz a palavra, a história, né, que Policarpo sendo ali banhado de óleo para ser queimado, e ele louvava o nome do Senhor. As chamas, né, tomando conta de Policarpo, e ele louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E uns diziam aos outros: continuemos, porque vale a pena ser fiel até a morte. Bendito seja o nome do Senhor. E aí ele diz aqui: nos dará a coroa da vida. Olha, o vencedor não morrerá a morte eterna. O vencedor estará para sempre com o Senhor. Amém. Então, existe a morte eterna, que é o afastamento do Senhor e ser lançado no inferno. Isso existe, é real. Nós vamos trazer uma mensagem sobre isso, pastor, sobre céu e inferno. Quero que você nos acompanhe, que nós vamos trazer isso para o seu coração. Nós vamos falar abertamente o que diz a palavra de Deus. Amém. Então, no nome de Jesus Cristo, ser fiel até a morte, você vai vencer, vai ser coroado com a mais alta, né, condecoração que uma pessoa pode receber, e estará para sempre com o Senhor. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo a você, a nós, a Igreja do Senhor. Amém. Ora, pastor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra oportuna desse dia. Pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua misericórdia sobre cada pessoa que está nos ouvindo, sobre cada casa, sobre cada família. Que essa palavra oportuna, Pai, possa realmente penetrar nos corações e fazer a mudança necessária que precisamos como Igreja do Senhor. Assim eu oro, agradecido por esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Deus abençoe. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.